E se um bebê de um milionário só conseguisse encontrar paz nos braços de uma mulher desconhecida? Esta é a história mais emocionante que já ouvi. Um bebê que não parava de chorar, um pai desesperado e uma mulher que mudaria suas vidas para sempre. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai te emocionar até as lágrimas. O choro dilacerante do bebê ecoava por todo o andar da maternidade do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 3 horas chorando sem parar, e os médicos já não sabiam mais o que fazer. As enfermeiras se revezavam tentando acalmá-lo, mas nada funcionava. Seu choro era tão intenso que outros pacientes começavam a reclamar. O pequeno, de apenas 2 dias de vida, parecia inconsolável. Os doutores verificaram várias vezes se havia alguma dor, algum desconforto físico. Tudo estava normal, mas o bebê continuava chorando, como se sua alma estivesse partida. Os remédios para a cólica não serviram de nada, nem as mamadeiras, nem as canções de ninar. Era como se algo profundo em seu interior lhe causasse uma dor que não conseguia expressar. O som de seu choro havia se tornado tão familiar que até os visitantes do hospital o conheciam. Parecia que aquele pequeno ser havia chegado ao mundo carregando uma tristeza inexplicável. Santiago Dias permanecia de pé ao lado do berço, com os olhos vermelhos de tanto chorar e a barba por fazer de vários dias. Suas mãos tremiam toda vez que tentava pegar seu filho. Era um homem bem-sucedido, dono de várias empresas em Ribeirão Preto, mas naquele momento se sentia o mais inútil do mundo. "Por que não consigo te consolar, meu filhinho?", sussurrava com a voz embargada. Seu terno de seda italiana agora estava amarrotado e manchado de lágrimas. Os funcionários de suas empresas o procuravam desesperadamente, mas ele havia desligado o celular. Nada importava mais que aquele pequeno que não parava de sofrer. O dinheiro, o poder, as propriedades, tudo parecia vazio diante da impotência de não conseguir acalmar seu próprio filho. Sua mamãe saberia o que fazer, dizia ao bebê entre soluços. Ela tinha aquelas mãos mágicas que curavam tudo. A morte de sua esposa Ana durante o parto havia sido um golpe devastador para Santiago. Ela havia morrido de complicações inesperadas logo após dar à luz. Os médicos disseram que foi uma hemorragia impossível de controlar. Santiago lembrava de suas últimas palavras. "Cuida do nosso bebê, amor, me promete?" E agora, 2 dias depois, sentia que estava falhando nessa promessa. Sua esposa havia sido enfermeira antes de se casar com ele. Tinha aquela conexão natural com as crianças. Sempre dizia que os bebês conseguiam sentir o amor através das mãos. "As crianças sabem quem as ama de verdade", costumava repetir quando visitavam os sobrinhos. Santiago se perguntava se seu filho conseguia sentir seu desespero, sua dor, seu medo. "Será que estou tão destroçado por dentro que não consigo transmitir paz, meu filhinho?" As enfermeiras já não sabiam o que dizer a Santiago para consolá-lo. A enfermeira-chefe, Dona Carmen, uma mulher de 60 anos com 30 anos de experiência, nunca havia visto um caso assim. "Seu Santiago, às vezes os bebês sentem quando algo não está bem em casa", havia dito com carinho. "Seu filho sente falta da mamãe igual ao senhor." Mas essas palavras, embora ditas com boa intenção, só aumentavam a culpa de Santiago. Sentia-se responsável pela tristeza de seu filho. "E se eu nunca conseguir fazê-lo feliz?", pensava enquanto observava o pequeno se contorcer no berço. "E se ele sempre vai chorar assim, porque o pai não sabe como amá-lo?" O desespero o consumia a cada minuto que passava. Os médicos haviam sugerido buscar ajuda psicológica, mas Santiago sabia que o problema não era mental. Era algo mais profundo, algo que ele não entendia. O Dr. Martini se aproximou novamente de Santiago com uma expressão preocupada. "Seu Santiago, fizemos todos os exames possíveis. Seu bebê está completamente saudável fisicamente." As palavras do médico soaram como uma sentença. "Então, por que ele não para de chorar, doutor?", perguntou Santiago desesperado. "Às vezes os recém-nascidos passam por períodos de choro intenso sem explicação médica", respondeu o doutor, mas sua voz não soava muito convencida. "Quanto tempo mais ele pode continuar assim?", insistiu Santiago. "Não sabemos, seu Santiago.
Cada bebê é diferente. A incerteza era o que mais atormentava Santiago. Não saber quando terminaria esse pesadelo. Não saber se algum dia seu filho seria feliz. Doutor, minha esposa sempre dizia que os bebês precisam sentir amor verdadeiro para ficarem em paz, murmurou Santiago. E se eu não sei como dar isso a ele? O médico pôs uma mão em seu ombro, mas não tinha respostas. Nesse momento, uma voz feminina suave se ouviu da porta. Posso entrar? Acho que posso ajudar. Antonella Lima havia vindo ao hospital visitar seu tio Joaquim, que havia fraturado o quadril numa queda. Levava nas mãos uma sacola com pão de açúcar que havia preparado em casa para ele. Sua roupa simples e seu chale colorido contrastavam com a elegância do lugar, mas ela caminhava com dignidade pelos corredores. Ao passar pela ala da maternidade, o choro dilacerante do bebê a fez parar de imediato. Era um som que atravessou sua alma como uma flecha. Ai, meu Deus do céu, murmurou enquanto se benzia. Esse pobrezinho está sofrendo muito. Não conseguiu continuar andando. Algo dentro dela dizia que tinha que fazer alguma coisa. Durante 20 minutos, ficou parada no corredor ouvindo aquele choro que não cessava. Por que ninguém consegue acalmá-lo? Se perguntava enquanto as lágrimas se formavam em seus olhos. Seu instinto maternal, que havia ficado adormecido durante anos, despertou com uma força avassaladora. Antonella sabia muito bem o que era a dor de perder um filho. 8 anos atrás, havia perdido seu pequeno Diego quando ele tinha apenas 6 meses. Uma pneumonia o levou em 3 dias, apesar de todos os esforços dos médicos do hospital público. Desde então, havia trabalhado como empregada doméstica em diferentes casas de Ribeirão Preto para sobreviver. Nunca se casou, nunca teve mais filhos. A dor havia sido tão grande que fechara seu coração para o amor. Meu Diego também chorava assim quando estava doente, pensou, enquanto escutava o bebê, como se soubesse que algo terrível ia acontecer. Mas esse choro é diferente. Não é de dor física, é de solidão, de necessidade. Era o choro de um bebê que procurava o amor de sua mãe e não a encontrava. Esse menino precisa sentir o calor de uma mãe, sussurrou para si mesma. E a mamãe dele já não está mais aqui. A conexão que Antonella sentiu com aquele choro era inexplicável. Era como se seu próprio filho estivesse a chamando do céu, pedindo para que ajudasse outro pequeno que sofria. Diego, é você que está me pedindo para ajudar? Murmurou olhando para cima. Ficou vários minutos no corredor lutando consigo mesma. O que vou fazer eu, uma simples empregada doméstica, num lugar assim? Mas seu coração dizia que tinha que tentar. Se eu fosse a mãe desse bebê, gostaria que alguém o consolasse. Sabia que era imprudente se meter em assuntos de gente rica, mas não podia ir embora e deixar aquela criança continuar sofrendo. Meu Deus, se é sua vontade que eu ajude, me dê forças, orou em silêncio. Finalmente tomou coragem e se dirigiu até o quarto de onde vinha o choro. Ao chegar na porta do quarto, Antonella viu através do vidro um homem elegante chorando ao lado do berço do bebê. Sua dor era tão evidente que seu coração se apertou. Esse senhor também está sofrendo muito, e pensou, deve ser o pai da criança. Pôde ver que o homem tentava pegar o bebê, mas suas mãos tremiam tanto que parecia ter medo de machucá-lo. Ele não sabe como consolá-lo, disse Antonella para si mesma. Está tão desesperado quanto seu filho. Durante alguns minutos, observou a cena sentindo como seu instinto maternal se fortalecia. Eu sei como acalmar um bebê que chora, pensou com segurança. Fiz isso com meu Diego muitas vezes. Não sabia se seria correto interromper, mas também não podia ficar ali sem fazer nada. Se me mandarem embora, me mandam, mas tenho que tentar. Com o coração batendo forte, bateu suavemente na porta. Posso entrar? Perguntou Antonella com voz suave, mas firme. Acho que posso ajudar. Santiago levantou a vista, surpreso ao ver uma mulher desconhecida na porta. Seus olhos inchados de chorar encontraram os olhos compassivos de Antonella. Senhora, este é um quarto privado, disse Santiago, mas sem agressividade. Eu sei, senhor. Desculpe o incômodo, respondeu Antonella com respeito. Mas faz 20 minutos que estou ouvindo seu bebê chorar
e meu coração não me deixa ir embora. Santiago a estudou por alguns segundos. Havia algo no olhar daquela mulher que lhe transmitia paz. Eu perdi um filho anos atrás, continuou Antonella, e sei reconhecer o choro de um bebê que precisa de braços de mãe. As palavras de Antonella tocaram algo profundo em Santiago. A senhora acha que pode acalmá-lo? Perguntou com uma mistura de esperança e desespero. Posso tentar se o senhor me der permissão, respondeu ela. Já tentamos tudo, senhora, disse Santiago com a voz embargada. Os médicos, as enfermeiras, eu mesmo. Nada funciona. Me deixe pegá-lo no colo, senhor. Às vezes os bebês só precisam sentir o amor de alguém que entende sua dor. Santiago olhou para Antonella durante alguns segundos que pareceram eternos. Em seus olhos cansados havia uma mistura de desespero e esperança. Está bem, senhora, murmurou finalmente. Já não sei mais o que fazer. Afastou-se, permitindo que Antonella se aproximasse do berço. Ela lavou as mãos cuidadosamente na pia do quarto, enquanto sussurrava uma pequena oração. Nossa Senhora Aparecida, me ajude a consolar esse anjinho, murmurou baixinho. Santiago observava cada movimento daquela mulher estranha que havia aparecido como um anjo em seu momento mais desesperado. Havia algo na sua maneira de se mover, tão serena e segura que lhe dava confiança. Como se chama seu bebê? Perguntou Antonella enquanto secava as mãos. Ainda não tem nome, respondeu Santiago com tristeza. A mamãe queria esperar conhecê-lo para decidir. Antonella assentiu com compreensão. Então vou chamá-lo de Anjinho por enquanto, disse com um sorriso terno. Antonella se inclinou sobre o berço e estendeu seus braços para o bebê que chorava desesperadamente. Vem cá, Anjinho, disse com voz suave e melodiosa. Chegou alguém que te entende. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho doméstico, se aproximaram do pequeno com uma delicadeza infinita. No momento exato em que seus dedos tocaram a pele do bebê, algo mágico aconteceu. O choro começou a diminuir gradualmente, como se a criança reconhecesse aquelas mãos que a tocavam com tanto amor. Calma, meu menino, sussurrou Antonella enquanto o levantava cuidadosamente. Você não está mais sozinho. Santiago ficou paralisado, observando como seu filho, que havia chorado sem parar durante horas, começava a se acalmar. Não é possível, murmurou incrédulo. Como pode ser? Antonella ninhou o bebê contra seu peito, balançando-o suavemente. Os bebês sentem o amor verdadeiro, explicou a Santiago sem deixar de olhar o pequeno. Esse anjinho só precisava sentir que alguém o ama de verdade. Em menos de 5 minutos, o milagre se completou. O bebê parou de chorar completamente e adormeceu nos braços de Antonella. Sua respiração ficou tranquila e profunda, como se finalmente tivesse encontrado a paz que tanto procurava. Santiago não conseguia acreditar no que via. Como a senhora fez isso? Perguntou com voz trêmula. Como conseguiu acalmá-lo tão rápido? Antonella sorriu com ternura, enquanto contemplava o rosto sereno do bebê. Não fui eu, senhor. Foi o amor, respondeu simplesmente. As crianças sentem quando alguém as ama sem condições, sem medo. Santiago se aproximou para observar seu filho dormindo. Era a primeira vez em 2 dias que via aquela expressão de paz em seu rosto. Parece um anjinho, sussurrou emocionado, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Antonella assentiu, sem deixar de balançar suavemente o bebê. Todos os bebês precisam se sentir amados e protegidos, disse. Esse menino estava esperando que alguém dissesse que tudo ia ficar bem. O silêncio no quarto era tão profundo que se podia ouvir a respiração tranquila do bebê dormindo. Santiago se sentou na cadeira ao lado da cama, sem conseguir tirar os olhos daquela cena incrível. Senhora, a senhora acabou de fazer o que nenhum médico conseguiu fazer, disse com gratidão infinita. Não sei como agradecer. Antonella continuou balançando o bebê, mas levantou o olhar para Santiago. Não me agradeça, senhor. Só fiz o que qualquer mulher com coração de mãe teria feito. Nos olhos de Santiago havia lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. A senhora mencionou que perdeu um filho? Perguntou com delicadeza.
Antonella assentiu tristemente. 8 anos atrás. Se chamava Diego e tinha 6 meses. Santiago sentiu uma pontada no coração. Sinto muito, senhora. Não posso imaginar essa dor. Antonella sorriu com melancolia. Por isso entendo seu anjinho. Nós dois sabemos o que é sentir saudade de alguém que amamos. As enfermeiras começaram a se assomir na porta, incrédulas ao ouvir o silêncio que reinava no quarto. Dona Carmen, a enfermeira-chefe, entrou silenciosamente e ficou boquiaberta ao ver o bebê dormindo placidamente nos braços de Antonella. Não posso acreditar, sussurrou. 3 horas chorando sem parar. E agora... Santiago se aproximou da enfermeira. Esta senhora conseguiu acalmá-lo em 5 minutos, disse espantado. É um milagre. Dona Carmen observou a cena com admiração. Algumas mulheres têm um dom especial com as crianças, comentou. É como se tivessem nascido para ser mães. Antonella ouviu as palavras da enfermeira e sentiu uma mistura de dor e felicidade. Eu nasci para ser mãe, pensou. Mas Deus me tirou essa oportunidade. No entanto, naquele momento, segurando aquele bebê estranho, se sentia completa novamente. Talvez esse anjinho tenha chegado à minha vida por algum motivo, disse para si mesma. Mas nesse momento de paz perfeita, Antonella notou algo que lhe gelou o sangue. Uma pequena marca de nascença no peito do bebê, idêntica à que seu falecido filho Diego havia tido. Antonella sentiu que o mundo parava enquanto observava aquela pequena marca no peito do bebê. Era exatamente igual a que seu filho Diego havia tido desde o nascimento, uma marca de nascença em forma de meia-lua. Não pode ser, pensou sentindo as pernas tremerem. É só uma coincidência. Mas seu coração batia tão forte que temia acordar o bebê. Durante alguns segundos fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar. Diego, é você que está me mandando sinais? Murmurou em silêncio. Quando voltou a olhar a marca de nascença, as lágrimas se formaram em seus olhos. Era parecida demais para ser casualidade. Meu menino tinha exatamente a mesma marca, sussurrou quase sem voz. Santiago notou a mudança na expressão de Antonella. A senhora está bem? Perguntou preocupado. Sim, sim, respondeu ela, tentando se recompor. É só que esse bebê me lembra muito do meu Diego. Santiago se aproximou mais para observar seu filho dormindo nos braços de Antonella. Seu filho se parecia com ele? Perguntou com curiosidade. Antonella assentiu sem conseguir parar de olhar a marca. Tinha a mesma marca de nascença, confessou. No mesmo lugar, com a mesma forma. Santiago seguiu o olhar de Antonella e pela primeira vez notou a pequena marca no peito de seu bebê. Nunca havia reparado nessa marca, admitiu. Os médicos não disseram nada sobre ela. Antonella sorriu com tristeza. Os doutores disseram que meu Diego havia nascido com essa marquinha porque era especial. Lembraram que era o sinal de que ele tinha um coração muito grande. Santiago sentiu um arrepio ao ouvir essas palavras. A senhora acredita em sinais? Perguntou. Minha esposa sempre dizia que tudo acontece por algum motivo. Antonella assentiu lentamente. Eu acredito que os anjos nos mandam mensagens quando mais precisamos. A conversa foi interrompida pela entrada do Dr. Martínez, que ficou surpreso ao ver a cena de tranquilidade. Mas o que aconteceu aqui? Perguntou espantado. O bebê está completamente calmo. Santiago se levantou para explicar. Doutor, esta senhora conseguiu acalmá-lo em poucos minutos, disse, apontando para Antonella. É incrível. O médico se aproximou para examinar o bebê sem acordá-lo. Os sinais vitais estão perfeitos, murmurou enquanto escutava seu coração. Como a senhora conseguiu, dona? Antonella sorriu humildemente. Só o peguei no colo com amor, doutor. Às vezes é só isso que eles precisam. O Dr. Martínez balançou a cabeça incrédulo. Em 20 anos de carreira nunca vi algo assim, admitiu. Esse bebê chorava como se tivesse o coração partido. Antonella sentiu outra pontada ao ouvir essas palavras. Meu Diego também chorava assim antes de... Parou sem conseguir terminar a frase. Santiago notou a tristeza que tomou conta do rosto de Antonella. Senhora, se não for muito indiscreto, o que aconteceu com seu filho?
Perguntou com delicadeza. Antonella suspirou profundamente antes de responder. Pneumonia, disse simplesmente. Em 3 dias meu anjinho se foi. Santiago sentiu como se alguém tivesse dado um soco em seu estômago. Sinto muito, murmurou. Não posso imaginar essa dor. Antonella continuou balançando suavemente o bebê enquanto falava. Diego era meu único filho. O pai nos abandonou quando soube que estava a caminho. Santiago se sentiu ainda mais tocado pela história daquela mulher. E a senhora ficou sozinha desde então? Perguntou. Sim, senhor. Trabalho como empregada doméstica para me sustentar, respondeu Antonella sem amargura na voz. Deus me deu forças para continuar. Santiago admirou a força daquela mulher que havia perdido tanto e ainda conseguia dar amor a um bebê desconhecido. O Dr. Martínez terminou de examinar o bebê e se dirigiu a Santiago. Seu Santiago, não sei o que esta senhora fez, mas seu filho está completamente tranquilo, disse. Seus níveis de estresse baixaram consideravelmente. Santiago olhou para Antonella com gratidão infinita. Doutor, o senhor acha que meu filho pode ficar assim, tranquilo? Perguntou esperançoso. O médico deu de ombros. Isso depende de muitos fatores, respondeu. Mas é evidente que esta senhora tem um dom especial. Antonella se sentiu desconfortável com tanta atenção. Não é dom nenhum, doutor, disse humildemente. É só amor de mãe. Nesse momento, Santiago tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos. Senhora, eu nem sei seu nome, disse. Sou Antonella Lima, senhor, respondeu ela. E o senhor é muito gentil. Santiago respirou fundo antes de continuar. Antonella, tenho que fazer uma pergunta muito importante. A senhora aceitaria ficar e cuidar do meu filho? Acho que a senhora é a única pessoa que pode fazê-lo feliz. Antonella ficou completamente imóvel ao ouvir as palavras de Santiago. Cuidar de seu filho? Repetiu com voz trêmula. Seu Santiago, eu não sei se... Parou, sentindo que o coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Nunca havia imaginado que um momento como esse pudesse chegar à sua vida. Eu sou só uma empregada doméstica, murmurou, olhando o bebê dormindo em seus braços. Não tenho estudos, não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer a uma criança como esta. Santiago se aproximou um pouco mais, com os olhos brilhando de esperança pela primeira vez em dias. Antonella, a senhora deu ao meu filho algo que nenhum médico, nenhuma enfermeira, nem mesmo eu conseguimos dar, disse com voz emocionada. Deu paz a ele. O bebê continuou dormindo placidamente, como se soubesse que estava nas mãos certas. A senhora tem algo que vale mais que todo o dinheiro do mundo, continuou Santiago. Tem o dom de amar sem condições. As lágrimas se formaram nos olhos de Antonella enquanto processava essas palavras. Santiago notou as dificuldades econômicas de Antonella pela sua roupa simples e sua maneira humilde de falar. Antonella, vou ser honesto com a senhora, disse se sentando na cadeira ao lado da cama. Meu filho precisa de alguém como a senhora, e eu acho que a senhora também precisa de uma oportunidade. Antonella o olhou com curiosidade e um pouco de desconfiança. O que quer dizer, senhor? Perguntou. Santiago respirou fundo antes de continuar. Quero oferecer um trabalho como cuidadora do meu filho, disse claramente. Moraria na minha casa, teria seu próprio quarto, um salário digno e, o mais importante, poderia cuidar desse anjinho que tanto precisa da senhora. Antonella sentiu as pernas tremerem. Seu Santiago, isso é muito generoso, mas... gaguejou. Não há mais, Antonella, a interrompeu Santiago gentilmente. Meu filho só encontra paz nos seus braços. Isso me diz tudo o que preciso saber. A oferta parecia boa demais para ser verdade, e Antonella tinha medo de que fosse só a emoção do momento. O Dr. Martínez, que havia estado escutando a conversa, decidiu intervir. Seu Santiago, entendo sua gratidão, mas contratar alguém para cuidar de um recém-nascido é uma decisão muito importante, disse com prudência. Santiago assentiu. Doutor, o senhor mesmo viu o que aconteceu aqui, respondeu. Meu filho chorava sem parar durante horas, e em 5 minutos nos braços da Antonella encontrou a paz.
O médico não podia negar a evidência. É verdade que o que acabou de acontecer é extraordinário, admitiu. Mas, seu Santiago, o senhor deve pensar bem. É uma grande responsabilidade para ambos. Antonella escutava a conversa em silêncio, sem conseguir acreditar que estavam falando sobre seu futuro. Doutor, tenho experiência cuidando de crianças, disse finalmente. Trabalhei em várias casas onde havia bebês. Santiago sorriu ao ouvir essas palavras. Viu, doutor? Antonella tem experiência, disse. E o mais importante, tem coração para fazer isso. O médico assentiu lentamente, reconhecendo que tinham argumentos válidos. Antonella olhou o bebê dormindo em seus braços e sentiu uma conexão que não sentia desde a morte de seu filho Diego. Seu Santiago, disse com voz suave, se eu aceitar sua oferta, o senhor me permitiria cuidar de seu filho como se fosse meu? Santiago sentiu um nó na garganta ao ouvir essa pergunta. Antonella, isso é exatamente o que estou pedindo, respondeu emocionado. Meu filho precisa de uma mãe e a senhora precisa de um filho. As palavras ressoaram no coração de ambos como uma verdade profunda. Minha esposa sempre dizia que os filhos chegam às famílias que os precisam, continuou Santiago. Talvez o destino tenha trazido a senhora até nós. Antonella sentiu as lágrimas correndo por suas bochechas. O senhor realmente acredita que eu poderia ser boa mãe para seu anjinho? Perguntou com voz embargada. Antonella, a senhora já provou que é a melhor mãe que essa criança poderia ter, respondeu Santiago sem hesitar. Só peço que nos dê uma chance. A decisão mais importante da vida de Antonella estava diante dela. Seu Santiago, disse finalmente, eu aceito cuidar de seu filho. Santiago sentiu que a alma voltava ao corpo ao ouvir essas palavras. De verdade? Perguntou quase sem conseguir acreditar. Sim, senhor, respondeu Antonella com voz firme. Acho que Deus me mandou até aqui por algum motivo. Santiago se aproximou e pôs uma mão no ombro de Antonella. Obrigado, Antonella. A senhora não sabe o que isso significa para mim, disse com lágrimas nos olhos. Não me agradeça ainda, senhor, respondeu ela com um sorriso. Primeiro vamos ver se sou tão boa quanto o senhor acredita. O Dr. Martinez sorriu ao ver a cena. Acho que esse bebê vai ter a melhor cuidadora do mundo, comentou. E acho que vocês dois vão formar uma grande equipe. Nesse momento, o bebê se mexeu ligeiramente nos braços de Antonella e suspirou contente, como se tivesse ouvido toda a conversa e concordasse com a decisão. Mas o que nenhum deles sabia era que essa decisão despertaria segredos do passado que mudariam suas vidas para sempre. Uma semana depois, Antonella se encontrava parada diante da imponente mansão de Santiago, no alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto, com uma pequena mala na mão e o coração cheio de nervoso. A casa era maior do que havia imaginado. 3 andares de tijolo aparente, jardins perfeitamente cuidados e uma fonte no centro do pátio principal. Meu Deus, murmurou enquanto observava a elegância do lugar. O que faço eu aqui? Nunca havia visto tanta opulência junta, e se sentiu pequena e insignificante diante de todo aquele luxo. Santiago saiu para recebê-la com o bebê nos braços, que havia voltado a chorar constantemente desde que saíram do hospital. Antonella, que bom que já chegou, disse com alívio evidente na voz. Desde que chegamos em casa, ele não parou de chorar. Ao ouvir a voz de Antonella, o bebê imediatamente virou a cabeça em direção a ela e começou a se acalmar. Ai, meu anjinho, disse Antonella estendendo os braços. Sentiu minha falta? Santiago entregou o bebê e, como por mágica, o choro cessou completamente. É incrível, sussurrou Santiago. É como se ele soubesse que a senhora é a mamãe dele. Ao entrar na mansão, Antonella se sentiu dominada pela magnificência do lugar. Os pisos de mármore brilhavam como espelhos, os tetos eram altíssimos com lustres de cristal e as paredes estavam decoradas com quadros que pareciam obras de arte. Seu Santiago, isso é muito elegante, disse com timidez. Não sei se eu me encaixo num lugar assim. Santiago notou seu desconforto imediatamente. Antonella, esta é sua casa agora, disse com carinho. Quero que se sinta à vontade aqui.
A levou para um passeio pelo térreo, a sala principal, a sala de jantar formal, a cozinha moderna e a biblioteca. Tudo era impecável e perfeitamente organizado, mas também parecia frio e vazio. "Onde estão os brinquedos do bebê?" perguntou Antonella. Santiago parou. "A verdade é que não comprei nada ainda", admitiu. "Não soube o que ele precisa." Antonella sorriu com ternura. "Um bebê precisa de cores, música, coisas macias para tocar", explicou. "Este lugar está muito bonito, mas muito silencioso para uma criança." Santiago levou Antonella ao segundo andar para mostrar seu quarto. Era uma suíte completa com banheiro privativo, closet e uma vista espetacular para o jardim. "Este é seu quarto", disse Santiago. "Espero que goste." Antonella ficou boquiaberta. O quarto era maior que toda a casinha onde havia morado durante anos. "Seu Santiago, isso está muito luxuoso para mim", disse sem conseguir disfarçar seu espanto. "É perfeito para a senhora, Antonella", respondeu Santiago. "Além disso, fica bem ao lado do quarto do bebê para que possa ouvi-lo se precisar de algo durante a noite." Antonella se debruçou na janela e viu os jardins extensos com flores de todas as cores e árvores frutíferas. "Posso sair no jardim quando quiser?" perguntou com timidez. Santiago riu suavemente. "Antonella, a senhora pode ir onde quiser. Esta é sua casa." Mas ela continuava sentindo que tudo era bom demais para ser verdade. "E se eu não for boa cuidando do bebê?" perguntou preocupada. A primeira noite na mansão foi reveladora para ambos. Antonella preparou o jantar com ingredientes que encontrou na cozinha: feijão tropeiro com linguiça, arroz com peque e farofa de banana. O aroma encheu toda a casa de uma forma que não acontecia há anos. Santiago desceu atraído pelo cheiro e se deparou com uma cena que o emocionou profundamente. Antonella estava com o bebê no colo enquanto cozinhava, cantando uma canção de ninar. "Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta", cantava com voz melodiosa. O bebê a escutava fascinado, mexendo as mãozinhas no ritmo da canção. "Antonella, faz anos que essa cozinha não é usada assim", disse Santiago da entrada. "Gosta de cozinhar?" perguntou ela, um pouco preocupada de ter feito algo errado. "Adoro", respondeu Santiago. "Minha esposa também cantava canções para o bebê." Antonella sorriu. As crianças amam música. As ajuda a se sentirem seguras. Durante o jantar, Santiago notou como havia mudado o ambiente de sua casa em apenas algumas horas. As vozes e o riso haviam voltado aos corredores silenciosos. Antonella contou histórias divertidas das casas onde havia trabalhado, e ele compartilhou lembranças de sua infância em Ribeirão Preto. "Sabe o que mais gosto na senhora, Antonella?" perguntou Santiago enquanto terminavam de jantar. "O que, senhor?" respondeu ela com curiosidade. "Que faz esta casa parecer um lar de verdade", disse Santiago com sinceridade. "Desde que minha esposa morreu, tudo aqui parecia vazio e triste." Antonella se sentiu emocionada por essas palavras. "Os lares se fazem com amor, seu Santiago", disse simplesmente, "não com coisas bonitas." Santiago assentiu, entendendo que aquela mulher humilde estava lhe ensinando algo muito valioso. "A senhora acha que podemos ser uma boa família para o bebê?" perguntou. "Acho que já somos, senhor", respondeu Antonella com um sorriso. "Só precisamos de tempo para nos conhecermos melhor." Mas naquela mesma noite, enquanto Antonella dormia, ouviu um choro que não era do bebê. Era a voz embargada de Santiago chorando em seu quarto. Antonella se levantou silenciosamente de sua cama ao ouvir o choro de Santiago do quarto ao lado. Eram 3 da manhã, e aqueles soluços dilacerantes atravessaram sua alma como lâminas. "Ai, meu Deus do céu", murmurou enquanto vestia o roupão. "Esse homem está sofrendo tanto quanto seu bebê." Ficou alguns minutos parada diante da porta de Santiago, sem saber se devia bater ou voltar para seu quarto. Os choros continuavam acompanhados de palavras entrecortadas. "Ana, meu amor, não sei como fazer isso sozinho. Nosso filho precisa da mamãe." Antonella sentiu o coração se apertar ao ouvir palavras tão cheias de dor. "Esse pobre homem está tão quebrado quanto eu estava quando perdi meu Diego", pensou.
finalmente decidiu bater suavemente na porta. Seu Santiago, está tudo bem? Perguntou com voz suave. O choro parou abruptamente, seguido por um silêncio desconfortável. Estou bem, Antonella, respondeu Santiago com voz rouca, tentando soar normal. Não se preocupe comigo. Mas Antonella sabia reconhecer a dor quando a ouvia. Posso entrar, senhor? Insistiu gentilmente. Às vezes, conversar ajuda a desabafar o coração. Santiago abriu a porta depois de alguns minutos com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelas lágrimas. Desculpe por tê-la acordado, disse envergonhado. Não era minha intenção incomodá-la. Antonella o olhou com compaixão infinita. Seu Santiago, e o senhor não me incomoda, disse com ternura. Pelo contrário, me preocupa vê-lo sofrer assim. Santiago se afastou para deixá-la entrar em seu quarto, que era elegante, mas parecia frio e solitário. Na mesa de cabeceira havia uma foto de sua esposa Ana, uma mulher bonita de sorriso radiante. Ela era enfermeira, murmurou Santiago seguindo o olhar de Antonella. Sabia como cuidar de crianças, como ser mãe. Eu não sei nada disso. Antonella se aproximou da foto e a observou com respeito. Era muito bonita, comentou sinceramente, e dá para ver que tinha um coração grande. Santiago assentiu com novas lágrimas se formando em seus olhos. Era perfeita para ser mãe, sussurrou. E agora nosso filho vai crescer sem conhecê-la. Antonella sentiu uma conexão profunda com essa dor, porque ela também havia perdido a oportunidade de ver seu filho crescer. Seu Santiago, sente aqui comigo, disse apontando para a beira da cama. Precisa desabafar. Durante a hora seguinte, Santiago abriu seu coração para Antonella como nunca havia feito com ninguém. Contou sobre os últimos dias de sua esposa, sobre como haviam planejado juntos a chegada do bebê, sobre todos os sonhos que tinham como família. Compramos o berço juntos, contou entre soluços. Ela escolheu cada detalhe do quarto do bebê. Dizia que queria que fosse o lugar mais bonito do mundo para nosso filho. Antonella o escutava em silêncio, de vez em quando pondo uma mão consoladora no ombro de Santiago. Ana tinha nomes escolhidos para menino e menina, continuou Santiago. Se fosse menino, se chamaria Mateu como meu avô. Se fosse menina, se chamaria Ana como ela. As palavras saíam dele como água de uma represa que se rompe. E agora tenho meu filho nos braços e não sei nem como dar nome a ele. Sinto que estou traindo a memória dela se escolho algo que ela não escolheu. Antonella compreendeu então a profundidade do conflito interno de Santiago. Não só havia perdido sua esposa, mas se sentia incapaz de honrar seus desejos. O senhor acha que sua esposa gostaria que continuasse sofrendo assim? Perguntou Antonella suavemente. Ou gostaria que fosse feliz com seu filho? Santiago levantou o olhar para Antonella como se essa pergunta lhe tivesse aberto uma nova perspectiva. Ana sempre dizia que o mais importante era sermos felizes, murmurou, que a vida era muito curta para desperdiçá-la com tristezas. Antonella assentiu sabiamente. Então ela gostaria que o senhor fosse o melhor pai que pudesse ser, disse. E gostaria que seu filho crescesse rodeado de amor, não de dor. Santiago ficou pensativo por alguns momentos. Antonella, posso perguntar algo pessoal? Disse finalmente. Claro, senhor, respondeu ela. Como a senhora conseguiu seguir em frente depois de perder seu filho? Perguntou Santiago com curiosidade genuína. Antonella suspirou profundamente antes de responder. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida, admitiu. Queria morrer de dor. Mas um dia percebi que meu Diego não gostaria de me ver sofrer para sempre. Santiago a escutava com atenção total. E o que fez então? Perguntou. Decidi viver por ele, respondeu Antonella. Todo dia tento fazer algo bom para honrar sua memória. E agora acho que cuidar de seu anjinho é minha maneira de continuar sendo mãe. As palavras de Antonella tocaram algo profundo no coração de Santiago. Antonella, disse Santiago depois de um longo silêncio. A senhora tem uma sabedoria que eu preciso aprender. Ela sorriu com humildade. Não é sabedoria, seu Santiago. É só amor. O amor nos ensina a seguir em frente. Santiago se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim iluminado pela lua.
A senhora acha que Ana e seu filho Diego se conheceram no céu? Perguntou com um sorriso triste. Antonella se aproximou dele. Tenho certeza de que sim, respondeu com convicção. E tenho certeza de que os dois estão felizes de que nos encontramos para cuidar desse bebê. Santiago se virou para ela com gratidão infinita nos olhos. Obrigado, Antonella, disse. Por me escutar, por me entender, por não julgar minha dor. Ela pôs uma mão maternal em seu braço. Seu Santiago, o senhor não está sozinho nisso, disse firmemente. Agora somos uma equipe. O senhor, eu e esse anjinho que dorme no quarto ao lado. Santiago sentiu que pela primeira vez em semanas, uma sensação de esperança começava a nascer em seu peito. A senhora realmente acha que podemos ser uma boa família? Perguntou. Já somos, respondeu Antonella com um sorriso. Só precisamos nos dar tempo para crescer juntos. No dia seguinte, Santiago tomou uma decisão que surpreenderia Antonella. Pediu que ela escolhesse o nome do bebê. Que eu escolha o nome do bebê? Perguntou Antonella incrédula, enquanto preparava o café da manhã na cozinha. Santiago estava sentado à mesa com seu filho nos braços, observando como ela se movia com naturalidade pela cozinha que agora havia se tornado o coração da casa. Sim, Antonella, confirmou Santiago com um sorriso. A senhora é quem mais tempo passa com ele, quem melhor o conhece, quem o acalma quando chora. Antonella parou e se virou para ele com as mãos cheias de massa para o pão de açúcar. Mas, seu Santiago, esse é seu filho. O senhor deveria escolher o nome, protestou. Santiago balançou a cabeça. Minha esposa sempre dizia que os nomes devem ser escolhidos por quem vai amar essa criança toda a vida, explicou. E a senhora Antonella vai amar esse bebê como se fosse seu. As palavras de Santiago a emocionaram tanto que teve que limpar as lágrimas com o avental. O senhor realmente confia em mim para algo tão importante? Perguntou com voz embargada. Confio na senhora mais que em qualquer pessoa no mundo, respondeu Santiago sem hesitar. A senhora deu paz ao meu filho desde o primeiro dia. Antonella olhou o bebê que a observava com seus olhinhos curiosos e sentiu o coração se encher de amor. Mateu, disse finalmente, como seu avô, como sua esposa havia escolhido. Santiago sorriu com ternura. Mateu, repetiu experimentando o nome. Gosto. Mateu Dias. Os meses seguintes foram de transformação total para os três. Antonella havia convertido a casa num verdadeiro lar cheio de risadas, música e o aroma constante de comida caseira. Havia decorado o quarto de Mateu com cores alegres, móveis de bichinhos brasileiros, e havia pintado um lindo mural de Nossa Senhora Aparecida numa das paredes. As crianças precisam de cor e alegria, havia explicado a Santiago quando ele a encontrou pintando. Santiago, por sua parte, havia começado a mudar sua rotina de trabalho para passar mais tempo em casa. Saía mais cedo do escritório, trabalhava de casa quando podia, e havia descoberto o prazer de dar banho em seu filho e dar a mamadeira. Nunca pensei que ser pai fosse tão gratificante, confessou a Antonella numa tarde, enquanto viam Mateu brincar em seu tapete. É que o senhor está aprendendo a desfrutar, respondeu ela. Antes, só sentia a responsabilidade, mas agora sente o amor. Santiago assentiu, admirando como aquela mulher sábia havia conseguido curar não só seu filho, mas também a ele. Antonella, posso dizer uma coisa? Perguntou Santiago. Claro, senhor, respondeu ela. A senhora me ensinou mais sobre ser pai nesses meses que todos os livros do mundo. O primeiro aniversário de Mateu foi uma celebração inesquecível. Antonella havia insistido em fazer uma festa tradicional brasileira com violeiros, pinhata e um bolo de milho que havia aprendido a fazer com sua avó. Santiago inicialmente havia querido algo mais elegante, mas se deixou convencer pelo entusiasmo de Antonella. As crianças precisam de tradições, seu Santiago, havia explicado enquanto decorava o jardim com bandeirinhas coloridas. Precisam de raízes, história, cultura. A festa resultou perfeita. Santiago convidou alguns funcionários próximos com suas famílias e Antonella convidou seu tio Joaquim e algumas vizinhas do bairro onde havia morado. Essa mistura é linda, comentou o tio de Antonella,
observando como se relacionavam pessoas de diferentes classes sociais, unidas pelo carinho a Mateu. Santiago se aproximou de Antonella durante a festa. Obrigado por me ensinar que as melhores celebrações são as que vêm do coração, disse. Antonella sorriu vendo Mateu engatinhar feliz entre todos os convidados. Olhe seu filho, seu Santiago, disse apontando para o bebê. Vê como sorri. Assim é como se vê uma criança que se sente amada. Santiago observou seu filho e sentiu uma felicidade que não experimentava desde antes da morte de sua esposa. Quando Mateu completou 18 meses e começou a andar, aconteceu algo que mudou a dinâmica entre Santiago e Antonella para sempre. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Mateu se aproximou cambaleando de Santiago e claramente disse: Papai. Santiago se emocionou tanto que gritou de alegria. Disse papai. Antonella, venha, disse papai. Mas quando Antonella se aproximou correndo, Mateu se dirigiu a ela com os braços estendidos e disse: Mamãe. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Santiago olhou para Antonella, que tinha lágrimas correndo pelas bochechas. Eu não ensinei ele a dizer isso, sussurrou Antonella. Ele só... Santiago se aproximou e pôs uma mão no ombro de Antonella. Ele sabe quem é sua mãe, disse com voz emocionada. E está certo. Nesse momento os três se tornaram oficialmente uma família, não só de fato, mas de coração. Mateu continuou repetindo papai e mamãe durante toda a tarde, e cada vez que fazia isso, Santiago e Antonella trocavam olhares cheios de significado. A senhora se sente à vontade com ele me chamando de mamãe? Perguntou Antonella naquela noite. Antonella, respondeu Santiago, a senhora tem sido a mãe dele desde o primeiro dia que o pegou no hospital. As mudanças em Santiago foram evidentes para todos que o conheciam. Seus funcionários comentavam que chegava ao trabalho assobiando, que falava constantemente de seu filho e de Antonella, que havia perdido aquela expressão de tristeza que carregava durante meses. Seu Santiago está como novo, comentou sua secretária com uma colega. É como se tivesse ressuscitado. E de certa forma era assim. Santiago havia redescoberto a alegria de viver, o prazer de ter uma família, a satisfação de chegar em casa e encontrar risadas e calor humano. Antonella, disse uma noite depois do jantar, quero que saiba que a senhora não só salvou meu filho, me salvou também. Ela sorriu com aquela humildade que a caracterizava. Seu Santiago, nós nos salvamos um ao outro, respondeu. O Senhor me deu a oportunidade de voltar a ser mãe, e eu o ajudei a ser o pai que sempre quis ser. Santiago assentiu, compreendendo que o que haviam construído juntos era muito mais que uma relação de trabalho. A senhora é feliz aqui, Antonella? Perguntou. Mais feliz do que nunca pensei que voltaria a ser, respondeu ela sinceramente. Esta casa, esta criança, esta vida, é tudo que sempre sonhei. Mas uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Mateu correu em direção a Santiago, gritando uma palavra que os deixou gelados. Vovô, vovô! Apontando para um homem idoso que os observava do portão. Santiago e Antonella se entreolharam confusos ao ouvir Mateu gritar, Vovô! Enquanto apontava para o portão do jardim. Um homem idoso de cabelo grisalho e roupa humilde os observava de fora com lágrimas nos olhos. Quem é esse senhor? Perguntou Santiago, se levantando protetoramente. Antonella se aproximou mais de Mateu, que continuava apontando para o desconhecido com animação. Não o conheço, respondeu Antonella, mas algo em seu interior dizia que essa aparição não era casualidade. O homem idoso se aproximou lentamente do portão e com voz trêmula gritou. Antonella, minha filha, é você? Os olhos de Antonella se encheram de surpresa e emoção ao reconhecer aquela voz. Pai? Murmurou incrédula. Pai, é você? Santiago observava a cena sem entender o que estava acontecendo. O homem que estava no portão era o pai de Antonella, que a havia abandonado quando ela tinha 15 anos e nunca mais havia tido notícias dele. Filha, estou procurando você há anos, gritou o ancião do portão. Soube que trabalhava por essa região e venho todos os dias caminhar por aqui esperando encontrá-la.
Antonella correu até o portão com Mateu nos braços, enquanto Santiago a seguiu, tentando compreender a situação. Como me encontrou, pai? Perguntou Antonella com voz embargada. E por que agora, depois de tantos anos? O reencontro com seu pai despertou em Antonella emoções que havia guardado durante décadas. Pai, você me abandonou quando mais precisei, disse com dor, mas sem rancor na voz. Quando a mamãe morreu, você foi embora e me deixou sozinha no mundo. O ancião, que se apresentou como Evaristo Lima, baixou a cabeça envergonhado. Eu sei, minha filha, foi o pior erro da minha vida, admitiu. Estava tão doído pela morte de sua mãe que não consegui cuidar de você como devia. Santiago observava a conversa, sem saber se devia intervir ou deixar que Antonella lidasse com a situação. Esses últimos anos me arrependi todos os dias, continuou Evaristo. Procurei ajuda, parei de beber e estive tentando encontrá-la para pedir perdão. Antonella sentiu que velhas feridas se abriam, mas também que uma parte de seu coração que havia estado fechada começava a sarar. Pai, passei fome, trabalhei desde menina. Perdi meu filho sozinha porque você não estava lá, disse com lágrimas nos olhos. Mas também aprendi a ser forte, a valorizar a família, a nunca abandonar quem amo. Santiago se aproximou e pôs uma mão protetora no ombro de Antonella. Senhor, disse a Evaristo, Antonella é uma mulher extraordinária. Se quer fazer parte da vida dela, tem que provar que merece. O ancião assentiu humildemente. Só quero uma oportunidade de conhecer meu neto e de recuperar minha filha. A aparição do avô de Antonella mudou a dinâmica familiar de maneiras inesperadas. Santiago, depois de conversar com Antonella, decidiu dar uma oportunidade ao ancião. Se a senhora o perdoa, eu também, disse. Mas esta família se baseia no amor e no respeito. Evaristo começou a visitar a casa regularmente e pouco a pouco foi ganhando o carinho de Mateu e o respeito de Santiago. É incrível ver como Mateu se conecta com ele, comentou Santiago numa tarde. É como se soubesse que é seu avô. Antonella observava essas interações com sentimentos contraditórios. Ver meu pai com Mateu me lembra como poderia ter sido minha infância, confessou a Santiago. Mas também me dá paz saber que Mateu vai ter um avô que o ame. Santiago notou que a presença de Evaristo havia completado algo em Antonella que ele não sabia que faltava. A senhora está mais feliz desde que seu pai voltou, disse numa noite. Apesar de toda a dor do passado, ter a família completa a tranquiliza. Antonella assentiu. As crianças precisam de avós, disse. E eu precisava fechar essa ferida do meu coração. A família havia crescido de 3 para 4 membros, e todos pareciam encontrar seu lugar nessa nova dinâmica. 6 meses depois da aparição de Evaristo, numa tarde dourada de outono, Santiago tomou a decisão mais importante de sua vida. Havia preparado tudo cuidadosamente. Pediu a Evaristo que levasse Mateu para passear pelo jardim, enquanto ele falava a sós com Antonella. Antonella, disse Santiago tomando suas mãos entre as suas, preciso dizer algo muito importante. Ela o olhou com curiosidade e um pouco de nervosismo. Acontece algo ruim, seu Santiago? Perguntou. Santiago sorriu com ternura. Pelo contrário, Antonella, acontece algo muito bom. A levou até a fonte do jardim, onde havia preparado um buquê de rosas brancas e uma pequena caixa de veludo. Durante esses 2 anos, a senhora transformou minha vida e a vida de meu filho de maneiras que nunca imaginei possíveis, começou Santiago. Encheu esta casa de amor, de riso, de paz. Foi a mãe que Mateu precisava e a companheira que eu não sabia que estava procurando. Antonella sentiu o coração bater tão forte que mal conseguia respirar. Seu Santiago, eu... começou a dizer, mas ele a deteve suavemente. Deixe-me terminar, por favor, pediu. Antonella Lima, eu me apaixonei pela senhora, não só pela mãe incrível que é para Mateu, mas pela mulher corajosa, generosa e amorosa que a senhora é. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Antonella enquanto Santiago continuava. Antonella, continuou Santiago se ajoelhando diante dela com a caixa nas mãos, me faria a honra de se casar comigo?
Abriu a caixa revelando um anel simples, mas lindo com um diamante que brilhava como as estrelas. Não quero que seja minha funcionária por mais tempo. Quero que seja minha esposa, a mãe oficial de Mateu, minha companheira de vida. Antonella levou as mãos à boca, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Seu Santiago, eu não sei o que dizer, sussurrou entre soluços. Diga que sim, pediu Santiago com voz emocionada. Diga que quer formar uma família real comigo e com Mateu. Antonella olhou para onde estava seu pai brincando com Mateu, os dois rindo sob os raios do sol. Mas, seu Santiago, eu sou uma mulher humilde, disse com insegurança. O senhor merece alguém de sua classe social, alguém educada, alguém... Santiago se levantou e tomou suas mãos. Antonella, a senhora me deu mais felicidade em 2 anos que todo o dinheiro do mundo em toda a minha vida, disse firmemente. A senhora é exatamente o que eu preciso, o que Mateu precisa, o que esta família precisa. Antonella fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu estavam cheios de alegria. Sim, Santiago, disse finalmente usando seu nome pela primeira vez. Sim, quero me casar com você. Nesse momento, Mateu correu em direção a eles gritando, Mamãe, papai! Como se soubesse que algo especial havia acontecido entre as duas pessoas que mais amava. O dia do casamento chegou 6 meses depois, numa cerimônia íntima e linda no jardim da casa, que já havia se tornado o lar de todos. Antonella havia insistido que fosse uma celebração simples, com as tradições brasileiras que tanto amava. Quero que seja autêntico, havia dito a Santiago enquanto planejavam o casamento. Quero que represente quem somos realmente. Santiago havia respeitado todos os seus desejos, e o resultado havia sido perfeito. A cerimônia se realizou sob um arco de flores de crisântemos e rosas brancas com violeiros tocando suavemente ao fundo. Antonella usava um vestido branco simples mas elegante, com um chale bordado que havia sido de sua mãe. Santiago vestia um terno tradicional, honrando as raízes brasileiras de sua nova família. Mateu, com 2 anos e meio, foi o portador dos anéis, caminhando solenemente entre os convidados, com um sorriso que derretia corações. Evaristo, convertido já no avô oficial de Mateu, chorava de emoção ao ver sua filha se casar com o homem que a amava verdadeiramente. Os convidados eram poucos, mas significativos. Funcionários próximos de Santiago, vizinhos do bairro onde havia morado Antonella, o Dr. Martínez e as enfermeiras do hospital onde se conheceram, e o tio Joaquim, que havia sido testemunha do crescimento dessa família tão especial. Durante a cerimônia, Santiago e Antonella trocaram votos que escreveram eles mesmos, palavras que saíam diretamente do coração. Antonella, disse Santiago com voz emocionada, você chegou à minha vida no momento mais escuro, quando pensei que nunca voltaria a ser feliz. Não só salvou meu filho, me salvou. Prometo amar e respeitar você todos os dias da minha vida, honrar sua sabedoria, valorizar sua humildade e criar com você uma família cheia de amor e tradições. Antonella, com lágrimas de felicidade correndo pelas bochechas, respondeu, Santiago, você me deu a oportunidade de voltar a ser mãe quando pensei que nunca mais teria essa bênção. Me deu um lar, uma família e um amor que nunca imaginei possível. Prometo cuidar de você e de Mateu como meu maior tesouro, encher nossa casa de alegria e ensinar a nossos filhos os valores que nos uniram. O padre que oficiou a cerimônia, comovido pela sinceridade de suas palavras, declarou, pelo poder que me conferiu Deus e a lei, os declaro marido e mulher. Quando Santiago beijou Antonella, Mateu correu em direção a eles, gritando, papai e mamãe se casaram, causando risadas e lágrimas de emoção entre todos os presentes. Os violeiros começaram a tocar Parabéns a você, enquanto os convidados os rodeavam com abraços e felicitações. A festa continuou até altas horas da noite, com comida tradicional preparada por Antonella e suas vizinhas, danças folclóricas e a pinhata que Mateu quebrou com a ajuda de seu avô Evaristo. Santiago, que nunca havia experimentado uma celebração tão autêntica e cheia de calor humano, se sentiu mais feliz que nunca. Este é o casamento perfeito,
sussurrou a Antonella enquanto dançavam sua primeira música como esposos ao som de Evidências do Chitãozinho e Chororó. É perfeito porque reflete quem somos, respondeu Antonella encostando a cabeça no ombro de seu marido. Uma família que se formou com amor, não com conveniências. Durante a dança, Santiago notou como todos os convidados, sem importar sua classe social ou procedência, haviam se integrado numa só celebração de amor. A senhora tinha razão desde o princípio, disse a Antonella. As melhores festas são as que vêm do coração. Mateu dançava entre os casais sendo mimado por todos, especialmente por seu avô Evaristo, que não conseguia acreditar na sorte de ter recuperado não só sua filha, mas de ter ganhado um neto tão maravilhoso. Meu neto é um príncipe, dizia a todo mundo que quisesse escutar. E minha filha se casou com um rei de verdade. Os anos que se seguiram foram de felicidade plena e crescimento constante. Santiago e Antonella se complementaram perfeitamente na criação de Mateu, que cresceu sendo uma criança equilibrada, amorosa e orgulhosa de suas raízes. Mamãe, por que algumas crianças não têm avô? Perguntou Mateu um dia durante o almoço. Porque nem todas têm a sorte que você tem, meu amor, respondeu Antonella olhando carinhosamente para Evaristo, que havia se tornado o avô mais dedicado do mundo. Santiago havia aprendido a valorizar as tradições brasileiras, tanto quanto Antonella havia aprendido a se mover no mundo empresarial quando necessário. Somos uma família multicultural, brincava Santiago quando iam a eventos sociais onde Antonella brilhava com sua sabedoria natural e seu carisma. Aos 4 anos de casados, quando Mateu tinha 6 anos, chegou a notícia que completou sua felicidade. Antonella estava grávida. De verdade vamos ter um irmãozinho? Perguntou Mateu emocionado. Ou irmãzinha, corrigiu Antonella com um sorriso. E como vamos chamá-lo? Perguntou Santiago, lembrando daquela primeira vez, quando pediu a Antonella que escolhesse o nome de Mateu. Desta vez escolhemos juntos, respondeu Antonella, como tudo nesta família. Quando nasceu sua filha Ana, em homenagem à primeira esposa de Santiago, a família se sentiu completa da maneira mais linda possível. No 10º aniversário de seu primeiro encontro no hospital, Santiago, Antonella, Mateu, já de 12 anos, a pequena Ana de 6 anos e o avô Evaristo visitaram o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para agradecer ao Dr. Martínez e às enfermeiras que foram testemunhas do milagre que mudou suas vidas. Doutor, olhe no que se transformou aquele bebê que não parava de chorar, disse Santiago orgulhoso, apontando para Mateu, que agora era um adolescente alto, inteligente e cheio de vida. Que família linda que formaram, respondeu o Dr. Martínez emocionado. É uma das histórias mais bonitas que vi em minha carreira. Dona Carmen, a enfermeira-chefe, agora aposentada, os abraçou a todos com lágrimas nos olhos. Eu sabia que essa mulher tinha algo especial, disse se referindo a Antonella. Desde o primeiro dia que a vi pegar aquele bebê, soube que era uma mãe de verdade. Antonella tomou as mãos da enfermeira. Obrigada por me permitir entrar naquele quarto, disse. Sem vocês, esta história nunca teria sido possível. Santiago acrescentou. Às vezes penso, o que teria acontecido se Antonella não estivesse visitando seu tio naquele dia? Se não tivesse ouvido o choro de Mateu, se não tivesse tido a coragem de bater na porta? Antonella sorriu olhando sua família completa. Acredito que o destino sempre encontra uma maneira de unir as pessoas que precisam estar juntas, disse sabiamente. Nós estávamos destinados a ser uma família. Epílogo. O amor que cura tudo. 15 anos depois daquele primeiro encontro no hospital, a família Dias Lima se reuniu para comemorar a formatura de Mateu em medicina. O jovem havia escolhido a pediatria, inspirado pela história de como sua mãe adotiva o havia salvado quando era bebê. Quero ajudar outras crianças como a mamãe me ajudou, havia dito quando escolheu sua especialização. Santiago, agora com cabelos grisalhos, mas com o coração jovem, observava orgulhoso como seu filho discursava para os formandos. Antonella, aos 50 anos, conservava aquela mesma doçura que havia conquistado um bebê chorão décadas atrás. Ana, agora uma adolescente de 15 anos, era a combinação perfeita da determinação do pai
com a bondade da mãe. Evaristo, já um senhor de 80 anos, continuava sendo o avô mais presente e amoroso que uma família poderia ter. Durante a celebração, Mateus se aproximou de seus pais. "Mãe", disse a Antonella, "obrigado por ter ouvido meu choro naquele dia no hospital." Antonella o abraçou com lágrimas nos olhos. "Obrigado por ter me deixado ser sua mãe", respondeu. Santiago os abraçou a ambos, sentindo que sua vida havia sido muito mais rica do que jamais imaginara possível. "Vocês sabem", disse Santiago olhando para toda a sua família. "Às vezes acho que Ana, minha primeira esposa, e Diego, o primeiro filho da Antonella, conspiraram lá do céu para nos unir." Antonella sorriu através das lágrimas. "Tenho certeza de que sim. O amor verdadeiro nunca morre, só se transforma e encontra novas maneiras de se manifestar." Naquela noite, enquanto a família dormia tranquila na casa que um dia havia sido só um lugar vazio e silencioso, Santiago e Antonella ficaram acordados conversando no jardim onde tantas memórias importantes haviam sido criadas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Santiago. "De nada", respondeu Antonella sem hesitar. "Cada lágrima, cada dor, cada momento difícil nos trouxe até aqui. Valeu a pena cada segundo." Santiago a beijou suavemente. "Eu te amo, Antonella Dias." "E eu te amo, Santiago, para sempre." Lá em cima as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas de uma história que começou com o choro de um bebê e se transformou na sinfonia mais linda do amor verdadeiro. Uma história que prova que às vezes os anjos chegam disfarçados de pessoas simples, nos momentos em que mais precisamos, para nos ensinar que o amor é a força mais poderosa do universo. E que uma família não se forma apenas pelo sangue, mas pelo amor, pela dedicação e pela escolha diária de cuidar uns dos outros. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, comente seu nome e de que lugar do Brasil ou do mundo você nos escuta. Estamos sempre lendo os comentários de vocês. Que Deus abençoe sua vida e a de sua família, que encha seu lar de amor, paz e alegria, e que sempre encontre nos momentos difíceis um anjo como Antonella, que te ajude a curar o coração.